Olá, então, eu sou Cláudia e essa é uma playlist onde eu estou contando como foi o meu processo de autodescobrimento, de expansão da consciência. Então, dando uma sequência, quem não viu, veja os vídeos anteriores a esse. Dando uma sequência, primeiro foi o segredo, que foi o primeiro passinho. Eu então, indo para 2012, nesse período, 2011, eu comecei a me auto-observar. A gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, começa a entender a vida de uma maneira diferente. Então, como eu falei, eu tive várias mudanças, né? Mudanças de trabalho, mudanças de física, né? Término de relacionamento, diminuído da minha renda, foi uma coisa assim bem... E aí eu comecei a me auto-observar. E eu comecei a observar a Cláudia, começar a ver a Cláudia, um processo onde você começa a se enxergar. Minha filha, na época, tinha ido fazer um intercâmbio em Nova Zelândia, então eu estava sozinha. Sabe quando você começa a caminhar sozinha e não tem ninguém, não tem apoio, não tem... Como assim? Que quando você está junto, como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos comer hoje? Como é que, né? Tudo onde é que nós vamos hoje? Quando você começa a ficar sozinha, é que você começa a ver o que eu gostaria de fazer hoje. Para onde eu gostaria de ir hoje? O que eu vou fazer hoje? E aí você começa a tomar suas próprias decisões. Esse é um processo muito interessante, que você começa a se olhar. Então, nesse caminho de autodescobrimento, antes de você dar um mergulho para dentro, você começa a olhar aqui, no nosso dia a dia, no nosso entorno, no nosso plano físico, no nosso 3D. E foi esse o processo que eu estava passando. Eu estava me experienciando. E estava gostando. E estava gostando de ver quem era eu, né? Quem sou eu? Uma coisa assim bem louca, né? Mas é muito interessante. Volto a dizer que fazendo esses vídeos, eu estou me revendo também. Então é uma maneira de eu me perceber. Foram tantas coisas à frente que você não para. Quando você para se observar, é muito interessante. E aí, em 2012 foi um ano bem, né, diante de vários relatos, aí, fim de mundo, calendário maia, tem todos umas profecias, uma coisa relacionada ao ano 2012. Mas na frente a gente pode comentar sobre isso. Mas coincidência ou não, que não existe coincidência, nesse ano eu descobri uma terapia, uma canalizadora, uma pessoa que me deu um verdadeiro empurrão, já não é mais nem caminhada, foi empurrão. E chama-se Cristina Cairo. Cristina Cairo, ela fala sobre linguagem do corpo. O corpo fala. O corpo fala. Então, através do que você está passando dentro de você, quanto você está desconectada da sua verdadeira essência, vai somatizando para o corpo. Tipo, o corpo, eis, tô aqui. O corpo começa a falar. Através de quê? Através de várias coisas, várias observações do corpo. Não dá para eu me explicar disso, vou botar na descrição sobre Cristina Cairo, o site dela, tem livro. Se interessar, se sentir, aprofunda. Ela tem programas diários, tem programa na rádio mundial, é uma coisa muito interessante. E ali você vai começando, com a Cristina Cairo, eu ouvia no rádio Cristina Cairo, toda quarta-feira, terça, ela muda muito de dias. Eu via aqueles programas, tudo, aí eu fiquei, meu Deus, aí comecei a abrir o cabeção, sabe? Como é que você começa realmente a olhar de uma outra maneira? Então, perceba, nesse caminho de autodescobrimento, o primeiro é o auto-observar. Então, eu comecei a me observar.
enquanto sozinha, enquanto onde eu estou, o que eu gosto, quem realmente eu sou. E a segunda coisa que você começa a observar é o seu corpo. Nossa Senhora, observar seu corpo é tudo. E ali, a linguagem do corpo faz com que você comece a observar. Nossa, eu tenho dor no joelho direito, o joelho direito é mãe, é pai. Nossa, é uma viagem maravilhosa. Então, Cristina Cairo, em 2012, foi um passo, um empurrão, deu uma corridinha bem significante. E isso fez com que eu começasse a olhar, principalmente, as doenças de uma maneira totalmente diferente. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada à doença, a tomar remédio, esse tipo de coisa. Mas depois da Cristina Cairo, eu definitivamente não tomava mais remédio, definitivamente nada. E comecei a ir atrás de outros tipos de terapias. Então, passou pela minha vida microfisioterapia, que é uma coisa fantástica. É tipo, os meridianos, uma coisa tipo, como é que chama? De agulhinha, acupuntura. Mas a microfisioterapia, ela vai mais fundo. Eu botei aqui também na descrição o que significa microfisioterapia. Fica aí a dica também de uma terapia fantástica. Outra terapia que eu também fui é osteopatia. Então, microfisioterapia e osteopatia. Tá ali o vídeo dessas duas terapias alternativas para que você cuide o quê? Do corpo. Mas sempre lembrando que o corpo fala. Então, a base foi a Cristina Cairo, que ela mostra que o corpo fala. E aí, essas terapias, elas vão consertando aquilo que o corpo está desalinhado. A microfisioterapia, os vídeos que eu coloquei embaixo não foram os profissionais que eu procurei. Eu só coloquei aí, só para dar uma base, vocês fiquem à vontade. Mas na microfisioterapia, a profissional que me atendeu foi assim, absolutamente fantástica. Ela ia ali no seu corpo e ela chegava assim, ó, aconteceu alguma coisa quando você tinha 18 anos. Foi em 1999. Aqui, ela falava data. Eu fiquei assim, E ela vai tirando aqueles nozinhos, aquilo que não está rolando. É uma coisa impressionante. Então, o corpo foi ali o segundo. A partir do momento que você começa a se observar, eu comecei a observar meu corpo. E aí, vai ver o que o seu corpo está falando. Entende? E aí você vai começar. Isso não quer dizer que você cura tipo, tá, tirei o nozinho, tirei um trauma. Mas e por que veio esse trauma? Você vai cavando, você vai olhando por baixo, é uma coisa assim atrás da outra. Mas foi uma coisa muito interessante. Então, essa foi um grande boom a partir da Cristina Cairo, onde eu tive uma relação diferenciada com eu no mundo e o meu corpo no mundo, tá? Esse vídeo fica por aqui, para não ficar muito extenso, e ainda vou falar mais coisas à frente em relação a isso, tá? Gratidão.